Fala galerinha, aqui é o professor Matheus Aguiar mais uma vez e hoje eu vou dar continuidade à resolução da prova do PAS 3 de 2022 do subprograma de 2020, ok? Galerinha, hoje nós vamos fazer questões de circuitos elétricos. Você tem que saber que circuitos elétricos, é claro, é sempre um dos conteúdos mais cobrados nos vestibulares, beleza? Então, se você for fazer o vestibular tradicional da UNB, vai cair. Se você for fazer o PAS 3, vai cair. Se você for fazer o Enem, vai cair. Qualquer vestibular que você vai fazer nesse Brasil, cara, você tem que estar sabendo circuitos elétricos, tá? E tem que estar sabendo bem, porque é um dos conteúdos mais bem quistos nos vestibulares por aí afora. Beleza? Então, se você está gostando dessa sequência de resolução, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o nosso trabalho com seus amigos, que isso vai fortalecer bastante, né, o nosso canal. Galerinha, vou jogar a vinheta e sem enrolação vamos fazer essa questãozinha de circuito elétrico. Olha só, tá na tela. A figura a seguir apresenta o esquema elétrico de um chuveiro, cuja chave seletora possui três posições, denominadas frio, morno e quente. Quando essa chave está na posição frio, a água não esquenta. Quando está na posição morno, a água esquenta moderadamente, e quando está na posição quente, a água esquenta bastante, o que provoca o consumo de mais energia que o ocorrido quando a chave está nas demais posições. Com base nas informações e na figura apresentada anteriormente, julgue os itens a seguir. Beleza. Vamos tentar entender o que acontece nessas três posições aí, né? Vamos fazer uma interpretação da figura. Galerinha, então a gente tem uma chave seletora que está na posição 1. Na posição 1, do jeito que está na figura, o que acontece? Vamos supor que aqui seja o terminal positivo. Vamos colocar aqui, ó, terminal positivo, e que desse lado aqui nós tenhamos o terminal negativo. A gente sabe que a corrente elétrica, ela flui da região de maior potencial para a região de menor potencial. Então aqui a gente tem nossa corrente elétrica, que vai fluir pelo circuito elétrico até chegar no terminal negativo. Não é assim que funciona? Corrente elétrica sai do positivo, vai até o negativo, caminhando pelo circuito, ok? Galerinha, então vamos ver. Vou deixar assim, ó, resumido aqui o meu desenho das correntes para não ficar muito poluído, tá? Então, final das contas, ela retorna até o negativo. Mas quando a chave seletora está na posição 1, repara que a corrente vai passar por aqui e vai acabar passando, galerinha, pelas duas resistências, né? Então ele vai passar tanto pela resistência R1 quanto pela resistência R2. Bacana? Isso quer dizer o quê, professor? Bom, isso quer dizer que eu tenho duas resistências em série. Professor, eles não estão em série não, porque olha só. Tem um nó aqui, professor. Tem um nó. Aí a corrente vai dividir. Quando a corrente divide, está em paralelo. Não, cuidado. Cuidado, meu querido. Porque quando a chave está conectada na posição 1, o que acontece? Esse fio aqui, ó, o fio que eu estou circulando, ele está desligado. Está desligado. Por quê? Porque ele não está conectado a nada, beleza? Como ele não está conectado a nada, como se ele não estivesse ali. Então, você pode apagar esse fio aqui, ó. Porque o circuito está aberto, né? Nessa posição 2 aí, ó. Então, é como se nós tivéssemos esse circuito elétrico aqui, ó. Esse é o nosso primeiro circuito quando ele está conectado na posição 1. Consequência disso, professor? Consequência disso é que na posição 1, deixa eu colocar aqui, pera aí. Na posição 1, ele vai passar pelas duas resistências, e aí as resistências vão estar em série. Então, R1 está em série com R2. Eu, portanto, vou ter uma resistência equivalente, que para calcular é só somar as duas. R1 mais R2 é igual a 22 ohms, ok? Então,
Primeira coisa que a gente sabe que a resistência elétrica é de 22 ohms. As duas resistências, portanto, estão em funcionamento, beleza? E repara que quando você tem mais resistência é porque você tem menos corrente, beleza? Isso a gente vai analisar nos próximos itens. Mais resistência, menos corrente. Porque o que a resistência faz? Resiste à passagem da corrente. Tem mais resistência, vai passar menos corrente. Se tem menos resistência, vai passar mais corrente. E isso vai impactar no quê, professor? No circuito elétrico. Bom, é que se passar mais corrente elétrica, a água desse chuveiro vai esquentar mais, porque se passa mais corrente elétrica, ela aquece mais os condutores, e se aquece mais os condutores por efeito Joule, né, a água acaba aquecendo mais, por estar em contato, né, com esses condutores, trocando calor com eles, portanto. Beleza? Então, vamos para a próxima situação, a próxima, né, possibilidade. Galerinha, se você quisesse calcular a corrente elétrica, tinha como calcular a corrente elétrica aqui? Claro que tinha, né? Porque como é que calcula a corrente elétrica? Corrente elétrica é U igual a R vezes I, ó. Você pode colocar assim, ó. Só que o R aqui é o R equivalente, tá? O U é 220, o R é 22. Então, o I nessa situação seria quanto? 220 sobre 22. Portanto, o I é igual a 10 amperes. Bacana? Então, tinha como calcular o I? Claro, tinha como calcular o I nesse caso. Agora, e quando ele está conectado na posição 2? Na posição 2, galerinha, tem como calcular a corrente elétrica também? Tem, mas vamos tentar analisar aí qual seria a posição, né? Como que ficaria o meu circuito quando está conectado na posição 2? Então, ó, vou apagar isso aqui que eu tinha feito e vamos verificar como é que vai ficar. Ó, a minha chave vai ser conectada aqui, ó. Tá? Vou fazer uma setinha aqui, ó. Então, vou conectar minha chave na posição 2 e vou apagar. No caso aqui eu vou pintar de branco, né, para apagar a chave que tinha aqui antes. Pronto, apaguei. Ok? Galerinha, repara, a corrente elétrica agora, ela vai passar pela chave seletora, né? Vai fazer a curva aqui e vai descer. Professor, ela não vai dividir nesse nó aqui? Não, não vai dividir nesse nó. Por que não, professor? Porque se você verificar aí, você vai perceber que se a corrente elétrica subir por aqui, galerinha, peraí. Se a corrente elétrica subir por aqui, não está funcionando, meu apontador aqui, ó, não está funcionando. Tudo bem, não tem problema. Mas se a corrente elétrica subir por aqui, o que vai acontecer? Vai chegar na posição 1. Quando chegar na posição 1, não vai ter para onde o circuito vai estar aberto lá no... Não tem continuidade. Como não tem continuidade, o circuito está aberto, não passa corrente elétrica. Então, o circuito tem que estar sempre fechado para que, né, tenha uma corrente elétrica estabelecida. Nesse caso, é como se essa resistência aqui estivesse em curto, né, não estivesse aqui em funcionamento, ok? Então, a gente apaga isso aqui. Então, meu novo circuito, ele é esse circuito aí, ó. Que está desenhado na sua tela. Esse é o meu novo circuito, quando ele fica conectado na posição 2. Qual é a consequência disso? É que a corrente elétrica agora só vai passar por uma corrente. Então, a minha resistência equivalente, ou vai passar só por uma resistência, né? Então, a minha resistência equivalente vai ser a própria R2, que vale quanto? 11 ohms. Bacana? Eu te disse que se a corrente elétrica passa por uma resistência menor, então essa corrente elétrica será maior para uma mesma DDP, é claro, né? A DDP aqui é de 220 volts, essa é a DDP que foi estabelecida. Então, como a resistência é menor, passa mais corrente, está resistindo menos à passagem da corrente, logo passa mais corrente. Se eu quiser calcular esse I,
é só aplicar mais uma vez o E igual a R vezes I, né? Aí você vai fazer 220 igual a 11 vezes I. Vai ficar 220 dividido por 11, que é igual a I, tal que o I vai ser de 20 amperes, ok? O dobro da corrente anterior, porque a resistência é metade, e resistência e corrente são inversamente proporcionais. Se um é metade, o outro tem que ser o dobro. Bacana? Professor, e na posição 3? Professor, se tivesse na posição 3, o que ia acontecer se tivesse na posição 3? Bom, galerinha, analisando na posição 3, vamos apagar tudo agora que eu tinha desenhado. Se tivesse na posição 3, o que ia acontecer? Bom, se tivesse na posição 3, o que ia acontecer agora é o seguinte, é que o circuito, deixa eu apagar aqui a chave seletora, que a chave seletora eu já desenhei, né? Então, tá aqui, ó. Tá conectado na posição 3. Então, o que eu percebo quando ele está conectado na posição 3? É que a corrente elétrica chega aqui, ó, na chave seletora e não tem para onde ir. Não tem continuidade. O circuito fica aberto quando ele chega na posição 3. Se o circuito está aberto, na verdade, nem tem essa corrente elétrica aí, porque não tem para onde ela fluir. A corrente elétrica tem que ir do maior potencial para o menor potencial, e aí não tem maior e menor potencial. Nesse fio aí, inclusive, o potencial elétrico é todo o mesmo. E se não tem diferença de potencial, não pode ter corrente elétrica, né? Então, na verdade, se eu for bem categórico, preciso, o que vai acontecer com esse circuito que eu estou desenhando aqui, ó? Essas resistências aqui não, né, estão ligadas, porque não passa corrente por elas, né? Então, é como se eu tivesse isso aqui acontecendo, ó. Vai funcionar, galerinha? É óbvio que não. É como, imagina que você tivesse, né, duas lâmpadas, né, e que o fio, imagina que você tem aqui, ó, uma lâmpada ligada, aí tá ligada em outra lâmpada, né, e esse fio aqui, ó, que conectava elas na tomada, alguém chegou lá e cortou esse fio. Alguém chegou lá e cortou esse fio. Garinha, se você cortar esse fio aqui, essas lâmpadas vão funcionar? Óbvio que não, né? Elas vão desligar. Então é como se isso tivesse acontecido, né? Porque o circuito fica aberto. Bacana? Então, o que eu quero que você perceba é que não vai ter corrente elétrica porque eu tenho um circuito que está aberto. Bacana? Né? Então, deixa eu voltar para o desenho como estava. Essa é a situação da posição 3, em que nenhuma dessas resistências funcionam, ok? Consequência é que a corrente elétrica, né, ó, as resistências estão desligadas em virtude da corrente ser nula, de não existir passagem de corrente elétrica no circuito, porque ele está aberto, né? Porque o circuito está aberto, ok? Então, essa é a interpretação que a gente faz. Demorou bastante para fazer essa interpretação, mas eu acho que agora, galerinha, e a gente consegue resolver com certa rapidez as questões que vão, né, se seguir. Olha só, item de número 77. Quando o chuveiro estiver em funcionamento com a chave seletora na posição morno, o consumo será de 2.200 watts de potência. Primeira coisa, eu tenho que identificar quem é o morno. Galerinha, ó, frio, porque não tem passagem de corrente, não vai ter efeito Joule, não vai esquentar a água. Beleza? Quente, porque tem menos resistência, portanto, mais corrente elétrica. E se tem mais corrente elétrica, eu vou ter mais transformação de energia elétrica em energia térmica por conta do efeito Joule. Então, esse aqui é o quente. E esse aqui
é o morno. Tem mais resistência, passa menos corrente, então esquenta menos do que anteriormente, na posição 2, né? Morno, beleza? Então, na posição morno, ele quer na posição morno, galerinha. Na posição morno, vamos analisar. Ele quer a potência. Potência você pode fazer, se você quiser, I vezes U. I vezes U. Só pode ser RI ao quadrado? Pode ser U ao quadrado sobre pode, qualquer uma das equações da potência que você conhece. Eu vou usar I vezes U porque eu já calculei o I e eu sei o U. O I é 10, o U é 220, portanto, 2.200 watts, ok? O item está correto, porque ele falou que vai ser, né, de 2.200 watts. É isso aí. Cuidado, que em algumas questões ele fala que é superior, que é inferior, tá? Então tem esse cuidado aí na hora de julgar o item. Item de número 78, ele diz o seguinte: a posição 3 da chave seletora corresponde ao frio. Perfeito. Então, já respondemos. Corresponde ao frio de fato. 79, né? Então, vamos fazer aqui a 79. Ele quer saber, quando o chuveiro estiver em funcionamento com a chave seletora na posição 1, o valor da corrente elétrica vai ser de 20 amperes. Não. Na posição 1 a gente calculou é 10 amperes. Na posição 2 que é 20. Então, o item está errado. A gente, inclusive, já calculou, né? Então, é só pegar aqui, ó. Aqui seria 79. Cálculo da 79. Bacana? É isso, galerinha. Então, questãozinha de circuito elétrico que dava para você fazer super rápido, embora eu tenha enrolado, ó. Foram 16 minutos, mais ou menos, 17 minutos de resolução. E enrolei bastante aqui na interpretação e coisa e tal. Mas você, na hora da prova, consegue fazer isso aí, essas três aí, talvez, no máximo, em 5 minutos. Tá? No máximo, para fazer essas três. É isso. Espero que você tenha compreendido o meu raciocínio. Se você ficou com alguma dúvida, não entendeu algum passo, alguma interpretação que eu fiz, algum cálculo, coloque aí no comentário que eu vou tirar a sua dúvida, beleza? Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Vamos embora.